Olá, seja bem-vindo a mais um treinamento Rios. Hoje vamos conversar sobre o manejo nutricional das urolitíases de estruvita e de oxalato de cálcio. Mas o que é a urolitíase? A urolitíase é provocada por fatores diversos, mas que começa com a presença de microcristais na urina e termina com a formação de um urólito maduro em algum segmento do trato urinário. A formação de urólitos não deve ser vista como uma doença única, mas como uma consequência de uma ou mais anormalidades metabólicas, como, por exemplo, não é incomum a formação do cálculo de estruvita devido à infecção urinária. Conheça os principais fatores de risco para a formação de cálculos urinários. Em primeiro lugar, temos o desequilíbrio de substâncias inibidoras e promotoras de agregação e crescimento de cristais presentes na urina. Em seguida, temos o pH urinário, que pode influenciar na formação de diferentes tipos de urólitos, dependendo se for ácido ou básico. Por fim, a obesidade também é fator de risco para o desenvolvimento de cristais e urólitos. Além disso, a saturação da urina é fator importante, pois quanto mais supersaturada ela é, maior a chance de crescimento e agregação dos componentes formadores do cálculo urinário. A urina pode ser classificada de acordo com a sua saturação em 3 níveis. O primeiro é a urina subsaturada. A urina subsaturada é considerada uma urina mais diluída. Nessa fase, não há agregação e crescimento do urólito, e é possível a dissolução de cristais. A urina metaestável já não é possível a diluição de cristais, e há agregação e crescimento mínimo de urólito. Já na urina supersaturada, também não há dissolução de cristais, mas há agregação e crescimento máximos dos componentes do urólito. Em síntese, são estes os 4 principais fatores de risco para a formação dos cálculos no trato urinário. Há diversos tipos de urólitos que podem ter vários formatos e tamanhos em diferentes espécies. Aqui estão alguns exemplos de urólitos submetidos à análise no Centro de Urólitos de Minnesota: urólito de oxalato de cálcio, carbonato de cálcio, urato, estruvita, cistina, entre outros. Os urólitos mais comuns em cães e gatos são os urólitos de estruvita e de oxalato de cálcio, mas podemos ressaltar algumas diferenças na formação desses cálculos urinários. O urólito de estruvita é composto por fosfato, amônia e magnésio, e sua formação é favorecida com pH urinário alcalino. Em cães, a formação de urólitos de estruvita está normalmente associada à infecção bacteriana, diferentemente de gatos, que os urólitos, na maioria das vezes, são estéreis. Ou seja, a infecção urinária é um fator de risco para o desenvolvimento desse tipo de urólito. Por sua vez, o urólito de oxalato de cálcio possui como componentes o oxalato e o cálcio. Assim, o aumento da concentração de cálcio no sangue, independentemente do motivo, é um fator de risco para a doença. Além disso, esse tipo de urólito é formado em urina com pH ácido. Outra diferença é que o urólito de estruvita é passível de dissolução por meio da dieta, que altera as características da urina, enquanto o oxalato de cálcio não é. As urolitíases fazem parte das doenças do trato urinário inferior de felinos, conhecida pela sigla DTUIF. Nesse conjunto de condições que podem afetar o sistema urinário de felinos, devemos destacar também a cistite intersticial felina, conhecida como CIF. Essa doença, que tem como principal fator predisponente o estresse, pode representar até 60% das causas de DTUIF. Você sabia que 65% dos pacientes com CIF podem ter recorrência da doença em 1 a 2 anos? Por isso, o manejo nutricional é tão importante para diminuir as chances de recidivas. Pode-se suspeitar que os animais apresentam urolitíases quando apresentam dificuldade para urinar, sangue na urina, conhecido por hematúria, aumento na frequência de micção e dificuldade de urinar,
sinal clínico chamado de estrangúria. O diagnóstico inclui a realização de exame de urina, cultura e antibiograma, além de exames de imagem, como raio-x e ultrassonografia. A nutrição tem papel importante na dissolução do cálculo de estruvita e na redução de recidivas de urólitos de oxalato de cálcio e no controle da CIF. E o alimento precisa ter um perfil nutricional adequado para o manejo da doença. E quais seriam esses nutrientes-chave? A água é extremamente importante, pois o aumento do consumo hídrico é o pilar na terapia de urolitíases em humanos e na medicina veterinária. Esse aumento tem por objetivo diluir a urina, fazendo com que ela fique subsaturada. Uma das estratégias para atingir esse objetivo é o fornecimento de alimento úmido. O controle de minerais como magnésio, cálcio e fósforo são importantes, já que são os compostos constituintes dos urólitos. Diminuindo a ingestão desses minerais, menores serão as suas concentrações na urina, o que minimiza o risco de agregação desses componentes e a formação do urólito. Já o sódio participa de modo indireto na formação do cálculo urinário. A alta ingestão de sódio aumenta a excreção de cálcio. A proteína é outro fator-chave relevante. Uma vez ingerida, ela é metabolizada e há a geração de ureia, que, por sua vez, pode ser utilizada por bactérias na urina que vão transformá-la em amônia. A maior excreção de amônia na urina aumenta a viabilidade de sua combinação com o magnésio e fosfato para formar urólito de estruvita. Além disso, alimento que tem maior teor de proteína tende a ter maior teor de fósforo. Assim, a proteína deve ser moderada em alimentos para cuidado urinário. O triptofano é o precursor para a síntese de serotonina. A serotonina não consegue atravessar a barreira hematoencefálica. Assim, é importante o suprimento dietético adequado de L-triptofano para a síntese de serotonina no cérebro. Em geral, considera-se que a serotonina no sistema nervoso central tem a influência sobre o comportamento, a saciedade, a cognição e a capacidade de aprendizagem. Concentrações aumentadas de serotonina foram associadas com sensação de felicidade e diminuição da ansiedade em modelos com pessoas e animais. A suplementação com L-triptofano em gatos domésticos que residem em casas com mais de um gato pode ser um adjuvante benéfico para diminuir os sinais de estresse e de ansiedade e melhorar o bem-estar do animal. A caseína hidrolisada é outro nutriente estudado que mostrou efeito no controle de sinais de ansiedade. Ela foi associada com o alívio significativo do estresse em modelos de ansiedade em roedores e pessoas. O mecanismo exato desses efeitos ansiolíticos é desconhecido. Um estudo demonstrou que houve melhora dos comportamentos gerados pelo estresse ambiental quando houve o consumo de caseína. Assim, pensando nesses pacientes com urolitíases, a Hills desenvolveu uma linha de cuidado urinário para cão e para gato. Para cães, a Hills oferece o alimento Hills Prescription Diet CD Multicare, que é indicado para cães adultos que apresentam quadros de urolitíase de estruvita e oxalato de cálcio. Esse alimento favorece a dissolução dos cálculos de estruvita e controla recidivas de urólitos de oxalato de cálcio. Como características, o Hills CD Multicare Canine possui teor controlado de magnésio, fósforo e cálcio, que ajuda a limitar a disponibilidade dos constituintes dos urólitos de estruvita e oxalato de cálcio. Sódio controlado, que auxilia a reduzir a excreção de cálcio urinário. Adição de ácidos graxos ômega 3, que auxilia na redução da inflamação do trato urinário associada à urolitíase e promove ambiente desfavorável para o seu desenvolvimento. Adição de citrato de potássio, que inibe cristais e urólitos de oxalato de cálcio. Adição de antioxidantes, que auxiliam no combate dos radicais livres. Para gatos, a Hills oferece 3 produtos: Hills SD, Hills CD Multicare, Hills CD Multicare Stress. Vamos conhecer as diferentes características e indicações.
A Hill's Prescription Diet SD Felinos é indicada para gatos adultos para dissolução de cálculos de estruvita. É um alimento clinicamente testado em reduzir o tamanho do urólito em 6 dias e promover a dissolução completa em torno de 13 dias. O tempo recomendado de uso é de 2 a 3 meses, isso porque ele promove a acidificação da urina de forma mais acentuada. O alimento Hill's SD Feline possui baixos níveis de magnésio e fósforo e é enriquecido com antioxidantes para auxiliar na defesa das células contra o dano dos radicais livres. Promove pH urinário desejável de 5,9 a 6,1 para aumentar a solubilidade dos cristais de estruvita, auxiliando na sua dissolução. Já os alimentos Prescription Diet CD Multicare e CD Multicare Stress são indicados para auxiliar nos quadros de recorrência de estruvita e oxalato de cálcio e na dissolução de estruvita, no manejo dietético de SIF e em quadros de DTUIF. Diferentemente do alimento SD, a CD Multicare é clinicamente comprovada em dissolver o cálculo de estruvita em 27 dias em média. Além disso, esse alimento é indicado para o uso contínuo. Um estudo mostrou que o alimento é eficaz em reduzir em 89% a incidência de sinais clínicos de SIF. Essa redução impacta positivamente na qualidade de vida do paciente. Além disso, a taxa de incidência média de múltiplos sinais por dia e os sinais individuais, hematúria, disúria e estrangúria, foram significativamente menores em gatos alimentados com CD Multicare. Os alimentos apresentam como características e benefícios: teor controlado de magnésio, fósforo e cálcio, que ajuda a limitar a disponibilidade dos constituintes dos urólitos de estruvita e oxalato de cálcio, adição de citrato de potássio, que inibe cristais e urólitos de oxalato de cálcio, adição de antioxidantes, que auxilia no combate dos radicais livres, adição de ácidos graxos ômega 3, que auxilia na redução da inflamação no trato urinário, associada à urolitíase, e promove ambiente desfavorável para o seu desenvolvimento. Induz pH favorável de 6,2 a 6,4 para diminuir a formação de estruvita com mínimo efeito na formação de oxalato de cálcio. Além disso, o alimento Hill's CD Multicare Stress contém L-triptofano e caseína hidrolisada, que ajudam a manejar o comportamento relacionado ao estresse. Os alimentos CD Multicare e CD Multicare Stress possuem o selo SOX Shield. Esse é um selo dado aos alimentos que possuem perfil nutricional específico, que promove um ambiente urinário capaz de reduzir o risco de desenvolvimento de cristais de estruvita e oxalato de cálcio. A validação desse perfil nutricional é avaliada em PETs usando 3 testes. O primeiro teste é o de supersaturação relativa da urina, que mensura a saturação urinária dos minerais-chave que provocam a formação de cristais e urólitos. O segundo teste é o pH urinário, que mensura o pH da urina, que possui papel importante na formação dos cristais e urólitos. Por fim, o último teste é o teste COT da Hill's, que mensura a probabilidade de precipitação de oxalato na urina. Os alimentos da linha CD e SD estão disponíveis em diversos tamanhos e possuem versões seca e úmida. Os alimentos CD Multicare Feline e CD Multicare Stress secos estão disponíveis nos tamanhos 1,8 kg e 3,850 kg. Já na versão úmida do alimento Hill's CD Multicare Feline, você pode encontrar a lata no tamanho de 82 gramas. O alimento Hill's SD Feline pode ser encontrado no tamanho de 1,8 kg. Para cães, o alimento Hill's CD Multicare está disponível nas embalagens de 3,8 kg e 8 kg, e a versão úmida no tamanho de 156 gramas. A equipe Hill's agradece a sua participação. Nos vemos no próximo treinamento.